julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Uma realidade dura da vida é o fracasso. Ninguém gosta de fracassar, mas todos nós fracassamos em algum momento da vida. Como lidar com o fracasso? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Se você tiver uma Bíblia digital e for acessá-la agora, faça isso pelo aplicativo Bíblia da YouVersion. É só ir em eventos, está lá o esboço da mensagem. Se for acessar em papel, aí já não tem o esboço. Isaías 55, um texto muito conhecido. Em geral, nós olhamos para Isaías 55 fora de contexto, mas esse trecho da palavra de Deus está embutido num contexto de fracasso. O fracasso do povo de Israel, que perde o domínio da terra, que experimenta cativeiro, que está sofrendo. E Deus manda uma mensagem ao povo e também a nós. Faremos a leitura agora e depois vamos pensar juntos como Deus nos orienta a lidar com essa dificuldade chamada fracasso. Isaías 55, a partir do verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Trecho maravilhoso da palavra de Deus. Fracassos, você não queria,
mas fracassou. Você fez planos que não deram certo. Você tinha sonhos que não se concretizaram. Você começou algo com todo entusiasmo, mas não conseguiu acabar. O fracasso é uma realidade que todos nós aqui já enfrentamos, sem exceção. E nós enfrentamos desde os primeiros anos de vida. Até crianças fracassam, adolescentes fracassam, adultos fracassam, idosinhos fracassam. Todos nós já fracassamos. E deixe-me ser muito honesto com você. É bem possível que você vá fracassar de novo. É bem possível que outros sonhos e planos não se concretizem. Aliás, irmãos, por mais que nos esforcemos, por mais que trabalhemos, por mais que demos duro, nós acabamos fracassando. Você fez tudo certinho, mas ainda assim, não foi o suficiente. Por mais que nos esforcemos, nós acabamos fracassando. Esse esforço não é sinônimo de sucesso ou vitória. O que fazer então? Como lidar com os fracassos? Eu imagino, querido, que em cada fracasso, nós precisamos perguntar a Deus: Deus, o que eu posso aprender? Por que não deu certo? Senhor, me mostre como um fracasso pode me ajudar a não errar de novo, a não cometer os mesmos deslizes, a não perceber a realidade que o fracasso me mostrou do modo mais contundente possível. Quero, com base nesse texto lido, compartilhar com você alguns itens sobre como lidar com o fracasso. Primeiro item que precisa estar claro em nossa mente é que para lidar com o fracasso nós precisamos ter uma nova visão dos fracassos. Nem sempre fracassos são ruins. Nem sempre fracasso é sinônimo de derrota completa. Nem sempre fracasso é sinônimo de que eu não dei o meu máximo. Eu gosto muito de uma frase de Billy Graham, num artigo que ele escreveu há mais de 50 anos atrás, em que ele diz assim: agradeço a Deus por várias derrotas que sofri na vida. Passados alguns anos, eu entendo que Deus me poupou. Às vezes a derrota é na realidade um livramento. Às vezes o fracasso é na realidade Deus nos poupando. Às vezes aquela tristeza porque alguma coisa não deu certo, na verdade é um trabalhar de Deus em nós. Nós precisamos ter uma nova visão dos fracassos da vida. E a Bíblia nos ajuda nisso. A primeira ajuda bíblica é a seguinte: para lidar com os seus fracassos, você precisa estar forte espiritualmente. Você precisa se fortalecer. Isso é o que aparece no verso 6. E agora, olhando para o texto à luz do contexto ali de Isaías, nós percebemos que Deus está trabalhando com um povo extremamente derrotado, fracassado. O povo de Israel, como nós, aprendeu a passar pelos momentos de vitória, os momentos de avanço, os momentos de alegria, mas também os momentos de derrota, de fracasso, quando tudo deu errado. Quando Deus fala através do profeta Isaías, o povo estava assim, derrotado, fracassado, triste. Achava que nunca mais poderia ter vitórias novamente. E Deus manda mensagem
E o primeiro verso que nos serve como serviu para aquele povo, para lidarmos com as derrotas, lidarmos com os fracassos, é o verso 6. Quando Deus nos alerta dizendo: busquem ao Senhor enquanto vocês podem achar. Invocai-o enquanto está perto. Você, quem sabe, estaria esperando uma outra receita inicial. Algo do tipo: da próxima vez faça diferente. Mas Deus começa dizendo: se você está numa situação de fracasso, de derrota, fortaleça-se espiritualmente. E como nós nos fortalecemos? Se não buscando a Deus. Irmãos, momentos de fracasso devem se transformar em momentos de choro na presença de Deus, em momentos de jejum, em momentos de oração intensa, em momentos de louvor, em momentos de quietude de espírito na presença de Deus, momentos em que nós percebemos o quanto precisamos do Senhor. Não adianta ficar irritado, não adianta ficar apenas triste, não adianta dizer que nada mais dará certo. O fracasso deve ser como que um propulsor para buscarmos a Deus como nunca fizemos, para nos derramarmos diante de Deus, para declararmos coisas do tipo: Senhor, sem Ti eu não posso seguir. Me ajude, me fortaleça, me dê ânimo novo, me dê uma condição espiritual melhor do que tive até então. Você está passando por um fracasso hoje? É momento de buscar a Deus como você nunca fez. Aliás, irmãos, quando nós só estamos vencendo, quando estamos assim naquela chamada maré alta, sabe? Quando parece que tudo dá certo, é uma ilusão, mas é uma ilusão boa. Às vezes nós estamos numa fase da vida em que nós acertamos e vencemos, até aumento de salário nós temos, um monte de coisa acontece na nossa vida, coisas boas. Nesses momentos, às vezes, nós nos esquecemos de Deus. Nós deixamos Deus de lado, mas aí vem o fracasso. E na hora, você lembra que existe um Deus. Está fracassando? Busque a Deus. Ainda que alguém diga a você: você é um interesseiro, porque quando tudo ia bem você não buscava, mas agora que as coisas vão mal você está buscando. Deixe que te chame de interesseiro, mas use as derrotas da vida para ter experiências genuínas com o Deus que te ama. Busque a Deus intensamente. E se lembre, Deus é o único que pode trabalhar em nós para nos ajudar a superar os fracassos e derrotas. Deus é o único. O fracasso, a derrota são aprendizados de que sozinhos nós não conseguiremos vencer. Às vezes achamos que podemos vencer, mas o fracasso nos faz lembrar que só confiar em nós mesmos não é o bastante, e que a nossa força também não é o bastante, e que, por mais que tentemos, nós não temos o potencial necessário para vencer sempre. Fracassou? Primeiro lugar, busque a Deus, fortaleça-se em Deus. Segundo, abandone pecados que o farão tropeçar em direção à concretização de seus projetos. Você também não esperava por uma dica dessa. Você está esperando novamente algo do tipo: faça tal coisa, que agora vai dar certo. Mas você sabia que muitos de nossos fracassos se devem a pecados? Muitos deles. Muitos de nossos fracassos se devem
há erros que cometemos porque na desobediência nós acabamos afrontando Deus, acabamos negligenciando a sua palavra. Olha o que diz agora o texto no verso 7: deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Você já fracassou por causa de um pecado? Você sabe. Você literalmente queria vencer tanto que você deixou de lado a palavra de Deus, deixou de lado a direção do Espírito Santo e simplesmente deu o seu máximo, ainda que soubesse, Deus não concorda com isso. E aí você cai, se machuca no fracasso, mas tenta vencer de novo, sem abandonar aquele pecado. Já aconteceu contigo? Isso é comum. Infelizmente nós pecamos, caímos, levantamos e queremos continuar fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Deus diz a Israel que eles deveriam se converter, abandonar o seu pecado e voltar para Deus com um coração novo. Querido, se o seu fracasso está relacionado a um pecado, abandone-o em nome de Jesus. Se você caiu por causa de um pecado, não adianta apenas se levantar. Levante-se convertido a Deus. Levante-se um novo homem, uma nova mulher, que abandona o pecado e se agarra à graça de Jesus. Há uma frase muito antiga de um dos avivalistas de nosso tempo, John Bunyan. Olha o que ele escreveu em 1600. Quem está em pecado já é um perdedor. O pecado é o grande amigo do fracasso. Se você caiu porque está em pecado, abandone-o no poder que só Jesus tem para nos levantar e para nos fazer seguir em novidade de vida. Terceira dica para lidarmos com os fracassos: considere a vontade de Deus. Agora o verso 8 e 9, se a gente fosse fazer uma leitura na língua hebraica, vamos perceber que é uma poesia. É um texto lindo de ler. E Deus agora, Ele vai dar a Isaías uma mensagem poética, mas ao mesmo tempo muito profunda. Olha o que diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É um jogo de palavras. Pensamentos de Deus e nossos pensamentos. Planos de Deus e nossos planos. Você fez planos e devia fazer mesmo. Eu fiz. Nós tínhamos sonhos, tínhamos projetos. Mas, irmãos, quando um de nossos sonhos fracassa e quando um de nossos projetos fracassa, nós percebemos que no plano espiritual, nem sempre os nossos planos combinam com os planos de Deus. E o fracasso, por vezes, é o momento quando Deus diz: eu não aprovo isso. Eu não quero isso.
não faz parte do meu plano para você, para a igreja, para a família. Eu não sou favorável a isso. Quando nós começamos a buscar a Deus e abandonamos os nossos pecados, nós começamos a ficar mais sensíveis à vontade de Deus. E um fracasso para nós se transforma num momento em que nós refletimos e em oração perguntamos a Deus: Deus, não era isso que o Senhor queria, não é verdade? É por isso que não deu certo. Eu me esforcei muito, mas o Senhor me poupou, porque o Senhor tem uma vontade boa, perfeita e agradável para mim. Nós deveríamos agradecer a Deus quando alguns dos nossos planos não dão certo, porque a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Fracassos nos levam a buscar a vontade de Deus, que o Senhor quer. E não é muito fácil ouvir a voz de Deus e entender a voz de Deus. Por vezes nós começamos um projeto achando que é isso que Deus quer. Nós damos o nosso máximo, mas não dá certo. E aí nós ficamos furiosos com Deus, enquanto na verdade deveríamos refletir se nossa vida está nas mãos de Deus, e se somos sensíveis à voz de Deus, é possível que os planos de Deus sejam muito mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus muito melhores do que os nossos. Você fracassou? Pergunte em oração a Deus se isso na verdade não foi uma revelação de Deus a você, dizendo: meu plano não era esse, meu pensamento não era esse. Mas ainda nessa mesma poesia, você percebe que Deus usa essa expressão mais altos. Quem mora em prédio sabe que quanto mais alto você mora, uma visão melhor você tem, não é verdade? É assim. Os andares mais altos são mais caros. Dá até um status para algumas pessoas dizerem que moram no último andar, no penúltimo andar. É mais caro mesmo. É uma visão melhor. E Deus usa exatamente essa expressão. Mais altos. Deus tem uma visão melhor do que a nossa. Porque Deus está num lugar estrategicamente melhor do que o nosso. A nossa visão é muito limitada, irmãos. A nossa visão, por vezes, é infantil. Nós só vemos o fato hoje. Deus sabe o que o fato realizado hoje trará de consequências amanhã. Deus sabe o que o meu projeto hoje, infalível, trará de problemas amanhã. Deus está num lugar mais alto. Ele enxerga a história completamente. Deus sabe o que é melhor. Confie nisso. E confiando nisso, a próxima dica para lidarmos com os nossos fracassos, e agora é uma questão de fé, é nos contentarmos com a vontade de Deus. É o que diz o verso 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A voz de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela nunca torna vazia para o Senhor. Ela sempre produz efeitos. O fracasso seu
se for lidado de uma maneira espiritual, será bênção para você. A mudança de planos por causa de um fracasso pode se transformar numa bênção. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o fracasso ou a vitória são detalhes de um plano maior. Por isso, nós deveríamos nos contentar com a vontade de Deus. Nós deveríamos nos alegrar até nos fracassos. Mas como fazer isso? É uma questão de fé. No momento choramos, nos entristecemos, mas à luz da vontade de Deus, o nosso coração é trabalhado. E nós nos levantamos, e nos contentando com a vontade de Deus revelada a nosso coração pela palavra, nós seguimos em frente. O inimigo quer que você fique prostrado porque um fracasso veio à sua vida. O inimigo quer que você desista de novos planos, de novos sonhos. Pare, desista de tudo. Mas você é um servo do Deus Altíssimo. E você sabe que a sua vida, ela está nas mãos de um Deus que quer o melhor para você. Se você deu o seu máximo, trabalhou muito, mas ainda assim fracassou, levante-se em nome de Jesus. E contente-se com a vontade de Deus. Pela fé, eu e você podemos nos contentar com a vontade de Deus. E pela fé, um não de Deus, ele acaba nos satisfazendo tanto quanto um sim. É bem verdade que é difícil trabalhar com o não. Nós temos uma inquietude em relação ao não. Nós ficamos extremamente aborrecidos com o não. Nós nos revoltamos com o não. Mas se você crê que Deus te ama, um não de Deus é recebido com boas-vindas, da mesma forma que um sim. É bem verdade, irmãos, que ouvir isso, sem ter um relacionamento profundo com Deus, é algo muito complicado. É difícil, impossível aceitar um não de Deus se você não seguiu a primeira dica, que é buscar a Deus, que é fortalecer-se espiritualmente. Quem está longe de Deus aceita o não como o menino ou a menina que quer fazer uma coisa e o pai diz não pode. Como eles ficam? Chateados. Dependendo da idade, se ainda estão testando o poder dos pais, eles batem o pé, rolam no chão, ficam extremamente furiosos. E como meninos, nós reagimos assim. Nós recebemos um não de Deus, ficamos bravos. E falamos, Deus não me ama, Deus não me abençoa, vou mudar de igreja. Vou fazer alguma coisa diferente para chamar a atenção de Deus. Não orarei mais, Senhor, até que me respondas com um sim. E Deus deve olhar para nós e dar um sorriso de canto de boca, dizendo, se ele soubesse. Se ele soubesse que aquele empreendimento novo lhe traria daqui a pouco tempo um aborrecimento infernal. Se ele soubesse. Se ele soubesse que esse relacionamento no futuro geraria crises, problemas, sofrimento. Eu disse um não para o seu bem. Eu disse um não porque eu te amo. Eu disse um não porque eu estou num lugar alto e eu estou enxergando tudo. Você só enxerga hoje, eu enxergo até o fim dos tempos. Confie em Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Contente-se com a vontade de Deus. E aí, a última dica: refaça seus planos de acordo com a vontade de Deus. Alegre-se em recomeçar. Diz agora o verso 12:
Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. O texto termina com uma festa. Todo mundo está feliz, até as plantas, as árvores batem palmas, tudo gira em torno agora de uma alegria, de uma festa. E é isso que acontece quando você e eu colocamos nossos planos, nossa vida nas mãos de Deus e temos a coragem de recomeçar. Não recomeçar como fizemos há pouco, mas recomeçar agora em sintonia com a vontade de Deus, buscando a Deus, nos alegrando em Deus, nos contentando em Deus, orando mais, lendo mais a Bíblia, nos submetendo à vontade de Deus, aquietando o nosso ímpeto diante de Deus e dizendo: Senhor, eu farei o que queres que eu faça. Senhor, o meu fracasso eu vou colocar em tuas mãos e vou pedir: me dirija, porque eu quero seguir em frente, mas não de qualquer forma. Eu quero fazer a tua vontade. Alguns de vocês talvez estejam nesse momento refazendo planos. Estão com novos orçamentos, novos cronogramas, novas listas de ações, uma nova carreira, um novo curso, talvez iniciando algo que há pouco tempo para vocês seria impossível de acontecer. Talvez vocês estejam recomeçando porque muita coisa não deu certo. Então vou dar uma dica a vocês: celebrem o recomeço. Celebrem. Mas olha, no passado eu tinha tanto, agora estou recomeçando com tão pouquinho. Celebre o recomeço. Eu tinha um plano enorme, agora eu tenho um plano bem tímido. Celebre. Olha, no passado eu fiz grandiosas coisas, agora eu faço coisas tão menores. Celebre as coisas melhores. Celebre o recomeço. Celebre a possibilidade que Deus está te dando hoje. Celebre o lugar que Deus está te dando hoje. Celebre a porta que Deus abriu hoje. Celebre o hoje, a oportunidade de recomeçar. Faça isso como um culto a Deus. Não seja como aquele que se apresenta diante de Deus sempre se queixando, porque no passado tinha mais. Se apresente como a pessoa grata, que diz: Senhor, obrigado porque eu posso recomeçar. Obrigado porque eu posso seguir em frente. Obrigado porque hoje o Senhor me deu vida para eu recomeçar. Celebre o recomeço e creia. Refazer planos pode ser a experiência mais fantástica que você vai ter na sua vida. A sua trajetória de vida até hoje talvez tenha sido muito tímida diante daquilo que Deus vai fazer a partir de hoje. Mas tenha coragem para recomeçar e se alegre para recomeçar. Que o seu recomeço, depois de um fracasso, seja uma experiência tão maravilhosa, que não será apenas um plano novo na sua vida, será uma nova vida, um novo plano, um novo relacionamento com Deus, uma nova história. Depois do fracasso, quem sabe você terá as maiores experiências que já teve na vida. É essa minha oração. Celebre o recomeço.
Que Deus nos abençoe. E nós vamos, irmãos, celebrar. Vamos ficar de pé. E nós vamos celebrar dizendo o seguinte: Deus cuida de nós. É isso que nós vamos dizer. Aquele que está recomeçando hoje, dirá: Deus está cuidando de mim, eu estou recomeçando. Aquele que está praticamente já ao chão, derrotado, vai dizer: Senhor, obrigado porque estás cuidando de mim e eu posso recomeçar. Aquele que teve seus planos totalmente desfeitos, vai dizer: Senhor, me ajude a enxergar a tua vontade, eu não quero errar duas vezes. Aquele que fracassou está com seu coração muito triste, vai dizer: Senhor, eu quero ter experiências contigo como eu nunca tive. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Eu quero confiar em ti como nunca confiei. Faça a tua vontade em minha vida. É isso que nós vamos celebrar nessa hora. Deus está cuidando de nós. Vamos refazer os planos se for necessário e sigamos em frente.